vamos fazer esse vídeo mostrando a primeira rebelião dos anjos. Há duas rebeliões. Uma delas está no Apocalipse de São João e outra está no Apocalipse de Enoque, ou no livro de Enoque. Vamos apresentar um vídeo com uma história bastante curiosa e interessante que creio a maioria das pessoas não conhece. Está no livro de Enoque. Também um livro talvez pouco conhecido. Então, vamos fazer esse vídeo mostrando a primeira rebelião dos anjos. Há duas rebeliões. Uma delas está no Apocalipse de São João e outra está no Apocalipse de Enoque, ou no livro de Enoque. Esta precede a de São João. Portanto, é mais importante porque os anjos aqui tiveram a coragem e a ousadia de desafiar Deus pela primeira vez. A rebelião no livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos antigos textos religiosos mais misteriosos de todos os tempos. Contendo profecias e revelações, sua autoria é atribuída a um ancestral de Noé, que dá título à obra, Enoque, o sétimo patriarca. Algumas pessoas acreditam que esses escritos não foram incluídos na Bíblia por revelarem segredos místicos sobre o mistério da criação. Também por isso. Mas não só por isso. A verdade é que a obra apócrifa tem passagens semelhantes na Bíblia Sagrada, o que abre uma possibilidade de não ser um deuterocanônico, mas a sua adoção pelos gnósticos, como outros livros de Nag Hammadi, os malditos da Bíblia. Então, foram encontrados vários, e Enoque está entre esses. Aqui, o autor, a editora Mercúrio, nomeou os malditos da Bíblia. São os apócrifos. Então, Enoque foi encontrado junto com esses. Isso fez com que as consequências, vamos dizer assim, que as sanções sofridas pelo livro fossem grandes. Então, essa possibilidade de não ser um deuterocanônico, ou seja, um apócrifo simplesmente, existia. Mas a sua adoção pelos gnósticos, como outro livro da Nag Hammadi, aqui nós temos apenas alguns, tem vários, a biblioteca imensa, fez a Igreja de Roma mudar de opinião. Uma coisa é um apócrifo, outra coisa é um livro gnóstico. Uma coisa é um apócrifo, o deuterocanônico, outra coisa é um livro gnóstico. A gnose foi desde cedo a maior e mais perigosa inimiga do cristianismo nascente, ainda na época apostólica, na primeira e na segunda gerações. O mártir cristão, bispo de Esmirna, uma das cidades citadas nas cartas do Apocalipse de São João, Laodiceia, Esmirna, Tiatira, quando esse bispo, ao encontrar Marcião, o chefe da gnose no seu tempo, o saudou como o filho primogênito de Satanás, São Policarpo de Esmirna. Mártir. Então vocês vejam, é a segunda geração apostólica. Policarpo, bispo de Esmirna, uma das 7 cidades citadas no Apocalipse, como sendo o trono de Satanás, tem como o seu principal habitante, Marcião, que é o chefe da gnose no tempo de Policarpo. Então Policarpo o encontra e o saúda como sendo o filho primogênito de Satanás. É a partir dessa ótica que nós vamos ter que entender que o Papa de Roma mandou tirar este livro do cânon bíblico, porque foi um dos livros adotados pelos gnósticos. Marcião é o chefe da gnose. Roma foi, portanto, coerente e seguiu os passos dos apóstolos da primeira e segunda geração. Essa é uma versão curta. A única versão completa existente do livro de Enoque é uma tradução etíope de uma versão grega anterior feita na Palestina a partir do hebraico-aramaico, ou seja, a original era aramaico-hebraico, e aí faz-se uma versão grega, e essa versão grega sofre uma tradução para o etíope. Esta obra, valiosíssima, traz histórias de anjos caídos, que vai ser abordado nesse vídeo, gigantes canibais, a Bíblia completa, no mesmo capítulo, completa com isso, além de revelações sobre o fim do mundo. A primeira parte fala sobre a queda dos anjos, é esta que nós vamos enfocar, que se rebelaram antes do dilúvio, portanto a primeira rebelião. Descreve as viagens celestiais de Enoque, nas quais segredos divinos foram revelados a ele. Inicialmente, o livro de Enoque era aceito na igreja cristã, mas pelos motivos acima alegados, ele foi excluído do cânon bíblico, considerado perigoso. As passagens que apresentam verossimilhança são várias, sendo uma delas a que precede o dilúvio. Damos abaixo o texto bíblico para que vocês possam comparar. Em Gênesis 6, estamos assim. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e belas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Javé: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem,
porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Ou seja, os anjos são imortais. Mas as mulheres são mortais. E os filhos deles com as mulheres, então, são mortais. Não são imortais. Havia naqueles dias gigantes na terra. O texto bíblico menciona os gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus se achegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu Javé que a maldade dos homens se multiplicara. E tanto se espalhara sobre a terra, que toda a imaginação ou pensamento do seu coração, do homem, era só continuamente o mal. A passagem equivalente do livro de Enoque, não vamos citar essa complementação, é indiscutivelmente muitíssimo semelhante, com a diferença que acrescenta anjos da cabala judaica, e nós não citamos aqui essa geração de gigantes, o que o torna valioso para o investigador. Os anjos da cabala judaica, então, são uma novidade para o estudioso, mas apresenta-se, portanto, para a Igreja de Roma ainda mais perigoso, que vê a cabala como uma isca dos judeus para desviar os cristãos curiosos ou ingênuos da Igreja e atraí-los para convertê-los ao judaísmo. Eis, portanto, a grande problemática. Além da gnose, temos também aqui a questão da cabala. Então, isso do ponto de vista de Roma, há uma coerência total. Mas vamos para a parte do livro que dá a queda dos anjos em Enoque. Capítulo 7, livro de Enoque. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas, igual. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, escolhamos para nós esposas da progênie dos homens e geremos filhos. No texto aramaico, já a gnose substitui os filhos do céu por sentinelas. Está no texto aramaico, né? E na caverna de Qumran, caverna 4, segundo a Oxford Press, 1976 para 1967. Então, sentinelas em vez de filho do céu. Já é uma palavra tipicamente gnóstica. Então, continuando, seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Ou seja, se arrependam e terminem voltando atrás. Mas eles responderam e disseram: Nós todos juramos que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento tal como foi projetado. E amarraram-se, uniram-se por juramentos mútuos. Juraram todos juntos, e todos se amarraram por mútuos juramentos. Seu número total era 200, os quais descendiam de Ardis, ou Aradis, o qual é o topo do Monte Hermon. Quer dizer, é um anjo que gerou todos esses e morava no topo do Monte Hermon, que vai ser o monte onde eles estão agora reunidos. R.H. Charles, no The Book of Enoch, Oxford Clarendon Press, 1893 para 63, então aqui nos dias de Jared e não no Monte Aradis. Então há aqui traduções diferentes. Continuemos agora. Aquele monte, portanto, foi chamado de Hermon porque eles tinham jurado sobre ele e se amarrado por mútuo juramento. Aqui, o mesmo Charles, R.H. Charles, no Book of Enoch, aclara, dizendo que Hermon, ou Monte Hermon, deriva seu nome do hebreu Hedem, quer dizer maldição. Então, o monte passa a ser maldito. Hermon não nos parece, né? Mas, segundo um erudito, um grande erudito, então, vem de Herem, hebraico, quer dizer maldição. Vamos então agora aos anjos da cabala. A grande curiosidade dos investigadores e dos cabalistas que propalam saberem coisas e dominarem anjos que são negros, que são capazes de fazer as suas vontades e subverter toda a ordem, como nós estamos vendo agora. Eles estão em plena atividade. Estes são os nomes de seus chefes, diz o texto. Samiasa, que é o seu líder. Uracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Sarankinial, Azael, Armes, Bataal, Anani, Saveb, Sansaveel, Ertael, Turel, Yomaiel, Araziael. Então, quem quiser fazer magia negra, está aqui o nome. É só pegar, invocar e fazer. Estes eram perfeitos chefes dos 200 anjos. Os restantes estavam todos com eles. Então, escolheram cada um uma bela mulher. Aproximaram-se delas e coabitaram com elas. Ensinaram-nos a feitiçaria, olha, diferente da magia. A magia é para o bem, feitiçaria para o mal. Os encantamentos, que é fazer com que uma pessoa faça o que você quer que ela faça, mesmo contra a vontade dela, isso quebra uma lei cósmica.
e as propriedades das raízes das plantas. Seria ou venenos, ou então coisas que fariam os homens serem seduzidos, né? Esse segredo vai tornar a mulher dona de uma ciência que levará o homem à luxúria e a tornará, vamos dizer assim, prostituta, porque ela irá à vaidade excessiva, já que o homem vai se lançar aos pés dela como seu servo, né, como seu devoto. Então, aqui nós temos a primeira, vamos dizer assim, coisa má que os anjos fazem. Então, a mulher, como no paraíso, Eva, aqui é a mulher, quem é o primeiro objeto, né, dos anjos. Portanto, há uma conexão com Gênesis 3. Continuemos o texto. Então, Azaziel ensinou aos homens, agora vem o homem. A mulher vem primeiro, luxúria e prostituição. Agora os homens. O fabrico de escudos, espadas e couraças. A convecção de braceletes e de ornamentos e uso de pintura para as sobrancelhas e os olhos. E de pedras preciosas e toda espécie de tinturas. Então, o homem se pintava como uma mulher. Basta dizer isso. De modo que o mundo foi corrompido. Ou seja, a ordem divina era exatamente o contrário. Então, estamos aqui no Antigo Testamento. Então, o homem não podia se assemelhar à mulher. Nesta parte, portanto, agora nós vemos uma coisa terrível, né? Para os homens, eles dão armas mortais, que são extremamente, vamos dizer assim, perigosas, e que vão multiplicar o poder do morticínio que o homem é capaz de fazer. Então, a intenção dos anjos caídos aqui é fazer com que os homens se matem mutuamente. Portanto, espadas, escudos e couraças. A guerra passará a ser, daí em diante, uma instituição. Uma carnificina, sem dúvida, contrária aos planos de Deus, que quer que o homem viva. O homicídio de Caim, aqui, toma proporções inimagináveis. Caim matou Abel. Aqui nós temos a instituição da guerra. Ou seja, cidade contra cidade, reino contra reino. Ainda há um complemento que tornará o homem semelhante à mulher, usando pinturas, ornamentos com joias, que o tornem belo. Ou seja, efeminado. Conclusão do capítulo. A impiedade cresceu, é o texto. A imoralidade se multiplicou. As criaturas desviaram-se das suas sendas planejadas por Deus e transgrediram toda a ordem. Vamos enfatizar. Transgredir toda a ordem é a renovação do pecado de Adão e Eva. Rebelando-se contra a ordem posta no paraíso do Éden por Javé, seduzido por Samael, um dos anjos negros, a serpente antiga, o dragão, contra o qual Micael e seus anjos travarão tremendo combate no Apocalipse de São João, chamado Revelação. Apocalipto é revelação. Concluindo, vemos assim que o livro traz grandes perigos, porque revela que há possibilidades de, invocando esses anjos, ter poderes que vai fazer o homem se tornar mais poderoso, porém mais mal, me permitam, né? Portanto, é uma revelação apocalíptica, porque vai fazer com que o homem se distancie de Deus, e o Apocalipse culmina exatamente com a destruição de tudo por Deus. O dilúvio é uma prefiguração, e assim também o livro demonstra o quê? A fragilidade humana, quer do homem, quer da mulher, diante da força dos anjos maus, usada na magia negra, caracterizada no conhecido episódio da queda do homem, que os católicos chamam de pecado original. Por isso, o livro passa a ser, para a Igreja Católica, um livro perigoso. Mas, para os magos negros, então nós temos aqui dados preciosos. Acabamos aqui, pedimos a vocês que deem um like, as visualizações, então, crescerão e o canal nos recomendará, né? E que vocês recomendem o canal, vocês tornem ele mais conhecido, né? Assim, nós encerramos a rebelião dos anjos em Enoque, da biblioteca de Nag Hammadi, que tem milhares e milhares de semelhantes. E me despedindo de vocês, esperando que tenham boa leitura. Até a próxima.